Hoje o nosso assunto é ensinar em casa. Polêmico. Você quer entrar nessa conversa? O que você acha disso? Em 32090021, você acha que é legal? Você acha que não é legal? Por quê, né? E os contatos pela internet estão aí, mas agora você vai conhecer uma família que ensina os 2 filhos em casa. Na realidade, nós tivemos acesso a algumas famílias e fomos conhecer o resultado que elas estavam tendo. Nós conhecemos uma família na Bahia, conhecemos uma família no Sul, outra no Rio também, e o resultado que eles estavam tendo, a educação que eles estavam fornecendo aos filhos em casa era excelente, nós gostamos. O ambiente de família deles, que é algo que nós queremos, eu e minha esposa, né, ter nossos filhos, viver tranquilidade em casa com os filhos. E o resultado que eu estava tendo dos meus filhos numa escola particular, eu não considerava bom. A leitura de meus filhos, minha esposa mais ensinava do que a própria escola, né? E também meus filhos sempre chegavam em casa reclamando de palavrões, de brincadeiras que nós não aprovamos. Então, esses são os motivos que nos levou a tirar nossos filhos do ensino regulamentar e regular. Em relação ao ensino, nós ensinamos para eles aqui todas as matérias, né, que são dadas em escola regular, todas as matérias e ainda alguns cursos, né, que a gente fez para que eles tivessem assim um acesso melhor àquela matéria. Como, por exemplo, Kumon. Eles fazem Kumon. Kumon de matemática, Kumon de português. A Vitória faz inglês, né? E o Caleb faz violão. Todos os 2 praticam esporte. A Vitória vôlei, Caleb pratica natação. E estão, a socialização deles, por incrível que pareça, pelo fato de não estarem numa escola regular, a socialização, o relacionamento deles é uma coisa assim incrível, porque nós trazemos pessoas que também, né, têm um ensino em casa para relacionar, para ensinar, para ajudar numa matéria em outra. Eu tive um ensino melhor e eu tive também com minha família um relacionamento melhor também. Eu acho que eu aprendo bastante em casa, estudando em casa. Eu sinto falta das minhas amigas da escola, mas eu ainda tenho contatos com elas. Às vezes já teve aula aqui no computador, aí eu aprendo mais, né? Porque na escola, tipo, os meninos dentro da sala ficam conversando, aí tira a atenção da gente. Só que aqui a intenção da gente aqui em casa é maior. Aí dá para aprender melhor, né? Pois é, Ricardo, como é que é com você, hein? Seus meninos fazem outros cursos fora, esporte, inglês, eles têm contato com outras a educação jovens? domiciliar, na verdade, há muita gente que fala sobre ela sem conhecimento de causa, né? Eu não estou falando aqui só como presidente da ANED, mas então, como conta pai. Como é que é na prática como isso? pai. Na prática, os meninos, eles encontram outras crianças. Meus filhos têm amizades com outras crianças que fazem ensino domiciliar ou não fazem. Eles frequentam parques, museus, vão a passeios, excursões, como várias crianças. Você viu o exemplo dessa família agora que passou, onde eles, inclusive, têm aulas de Kumon, assim. E a socialização na escola, não só ela é restrita a um tempo de intervalo, como ela é somente com crianças da mesma idade, né? O que não acontece na socialização da educação domiciliar. Só que eu queria só fazer um adendo aqui, na fala do Rudá e da professora Lucila, com relação à instituição, né? Porque se fala no Estado, e assim, até agora não ouvi ninguém falar na família. Eu acho que não existe Estado sem família, não existe sociedade sem família. Né? Então, a sociedade assim, são as pessoas. Isso, né? mesmo. Então, assim, quando eu vejo um pai delegando, uma mãe delegando para a escola, né, uma responsabilidade que é dele, delegando, eu digo no sentido assim, até da educação básica, inicial, de valores, moral, costumes, ética, as escolas hoje viraram depósitos de crianças, né, porque os pais estão preocupados com outras coisas, eu me preocupo com isso. Né? Assim, aí a gente pensa no Estado, a gente pensa no indivíduo, como se falou assim,
vamos fazer então um bem para a humanidade, né? Foi o Rudá que falou, a questão de você estar sendo generoso com seus filhos, mas e com a humanidade? Mas assim, como é que eu constituo uma sociedade, como é que eu consigo montar uma sociedade equilibrada com uma família desestruturada? Então eu deixo de ser generoso para os meus filhos, vou ser generoso para as outras pessoas por conta da diversidade. Diversidade essa que eles têm contato. Mas o que você está falando, para mim, deixa absolutamente perplexo. Então, assim, você está dizendo o seguinte, vou salvar os meus filhos, o resto que se dane. Não, é isso? Eu não disse O que isso. você está fazendo para mudar o Estado? Me disse. diga concretamente o que você está fazendo para mudar as instituições públicas e a educação pública que você não gosta. Ou você só está pensando nos seus filhos e não quer saber do resto das instituições. Porque eu tenho certeza que é essa a lógica. Você quer ver o que eu vi agora nessa reportagem que apareceu? Pais com a melhor das boas intenções, jovens fantásticos, inteligentes, e obviamente que não estão sendo manipulados, porque o menino ele fala tipo, né? Que é típico da idade, né? Tipo isso, tipo aquilo. Ou seja, não é nada artificial. Porém, eles não entendem nada de currículo. O que eles fizeram ali foi um shopping curricular. Comum é para memorização. Ela mostrou um monte de outro equipamento, que é outra lógica. Ela foi citando uma série de métodos e técnicas que são opostos entre si. Porque ela não tem conhecimento, gente. Ela fez alguns cursos e está reproduzindo currículo, que vem do latim curriculum, que quer dizer pista de corrida. Tem que ser uma pessoa responsável para saber montar a pista. Copiar modelitos de outros para montar uma pista cheia de buracos e vai para cá e vai para lá, ela está fazendo o melhor que ela pode. O que eu tenho medo é criminalizar. Isso eu acho, isso seria algo horroroso para um educador. Mas, de fato, é um erro político de formação educacional. Ali dá uma demonstração para qualquer educador que se dedica há anos a isso, que é profissional da área, sabe que aquilo é um exemplo de um fracasso do ponto de vista curricular. Um erro estrondoso, que nós só vamos ver dali a pouco, quando tiver 25, 30 anos. Pois é, porque as pesquisas de hoje, elas mostram o contrário. Não sei que pesquisa, que eu sou pesquisador várias da área. pesquisas no Canadá, nos países que avançaram. Canadá é onde tem os maiores estudos daquilo que eu estou dizendo. Você me perdoe. Pega os livros da editora Artes Médicas sobre currículo, sobre desenvolvimento humano. Você vai ver que a socialização... Fui professor de mestrado e doutorado em educação, eu conheço a literatura. Não existe pesquisa que diga isso que você está dizendo. Eu quero que você mostre para mim, quero saber qual é a técnica de pesquisa, onde está. Não existe. É definitivo isso. O que eu estou dizendo tem mais de um século de pesquisa na área. Mais de um século. Que vocês estão querendo reduzir uma questão emocional Rudá, de crítica ao Deixa o Estado. Kleber falar. Rudá, a questão é o seguinte, é muito interessante o seu discurso. Agora, em primeiro lugar, eu queria esclarecer uma coisa. Em nenhum momento, eu nunca fiz homeschooling, nunca adotei uma modalidade de ensino chamado ensino domiciliar. Né? O que eu fiz foi eliminar a escola do nosso dia a dia, do nosso currículo. Aliás, desculpa, usei a sua expressão. Mas eliminar a escola da nossa vida, do nosso dia a dia. Por quê? Porque a família é a família que educa. Não é? Nós só fomos condenados. Por quê? Porque em nenhum momento eu quis deixar transparecer que nós dávamos aulas para os nossos filhos em casa. Eu jamais pensei na ideia de adotar um currículo e de adotar um modelo escolar dentro da minha casa. Muito pelo contrário, exatamente porque eu acho que uma imposição curricular sobre uma criança é um crime para uma mente em desenvolvimento. Uma criança ela não foi feita para absorver conhecimentos da forma como o Estado, com toda a boa intenção, de toda a estirpe de intelectuais e que são responsáveis por essas políticas e pela elaboração desses currículos, mas o que está sendo feito, na verdade, é criando, vamos dizer, dependentes. As crianças, elas são dependentes da escola. A instituição, como eu disse no início, é um mal necessário. Em alguns casos, infelizmente, eu vou usar um termo meio duro, mas é como se fosse uma quimioterapia. Uma quimioterapia, ela é um mal, ela é muito agressiva,
Mas em alguns casos não existe escolha. Então, por exemplo, agora, se eu tenho um caroço no meu braço, eu não vou dizer assim, provavelmente eu tenho um câncer, então eu vou fazer uma quimioterapia. Não. Mas se eu constato que aquilo de fato é um câncer, ainda que eu vá estar prejudicando parte do meu corpo, mas eu vou me submeter àquilo. Então, a instituição escolar, Rudá, ela cumpre um papel social muito importante, principalmente hoje que a sociedade já foi persuadida, não é, a depender dessa instituição. Então, não seria possível tirar a instituição da sociedade, mas seria possível, sim, investir na família, como eu me lembro daquela música do Milton Nascimento, investir no broto. Há que se cuidar do broto, para que a vida nos dê flores e frutos. Então, investir nas crianças, para que elas, de fato, quando chegarem à idade de assimilar conhecimento, de assimilar fato, elas estejam realmente prontas para isso. Hoje, o Estado quer colocar uma criança de 4 anos numa sala de aula como se isso fosse algo saudável, fazer com que uma criança que tem a vida pulsante dentro de si, uma criança sedenta de conhecimento, o Estado quer colocar uma criança sentada em filas, olhando um para a nuca do outro, assimilando coisas que ela não sabe, que ela não tem a menor ideia do que ela vai fazer com aquilo na prática. Isso eu considero um crime. E foi exatamente quando eu disse tortura, é isso que eu estava me referindo. Se eu quisesse desenvolver e quisesse produzir esse modelo que você está dizendo, realmente eu dependeria da escola, mas não é esse modelo que eu quis produzir. Professora, pode perguntar. Não, porque eu vejo o seguinte, no raciocínio do Kleber, uma coisa assim, um pouco, para mim, assim, confusa. Primeiro, ele acha que a escola é alguma coisa assim, vamos dizer, quase que infernal. É uma prisão. É uma prisão. Porque não por ter uma grade e ter muros, mas é porque as pessoas que estão lá obrigadas e contra a vontade. Então, só um momento, Cléber. É uma tortura, acordar cedo, ter aquele currículo e ter de estudar, etc., que isso é uma tortura. Sim. Olha, eu sou uma pessoa que, né, passei minha vida na escola, a coisa que eu mais gostei na minha vida, de tudo, de todas as experiências que eu já tive, foi de ser aluno. Então, assim, eu sou uma pessoa, assim, realizada como aluna. Então, eu quero te dizer, não, pelo contrário, o lugar onde eu já fui mais feliz na minha vida foi na escola. Tá entendendo? Assim, o lugar que eu gostei mais de estar. Então, eu não acho que a escola é isso que você está te dizendo. Ela pode ser isso para algumas pessoas, algumas escolas, em algumas circunstâncias. Eu me lembro, você pode falar assim, eu morei na Inglaterra 5 anos e meus filhos, assim, eu vi as crianças choravam quando entrava férias, esses meninos não queriam sair de férias. E os pais também, por não saber o que fazer com as crianças nas férias. Mas continuar. Outra, você então ir à escola, um menino de 6 anos, eu acho que vocês exageram aí quando você diz assim, 4 anos, enfileirado, não existe no Brasil nem nenhuma legislação. Eu já trabalhei o ano passado, o ano atrasado, fiz muito trabalho junto com a MEC, assessorei. Não existe assim, ninguém pensa em colocar a criança de 4 anos, pelo contrário, os educadores infantis, eles têm um pavor de que a educação infantil seja escolarizada nesse sentido, assim, de uma aprendizagem mais formal. Eles têm, assim, pavor disso. E isso, assim, no geral. Eu não vejo que as pessoas acordarem cedo, ter uma obrigação, seja uma tortura, porque a vida é isso. A vida é ter obrigações, compromissos, deveres, etc. Não é? E, claro, recreios, espaços de satisfação, de liberdade, etc. A vida é essa. Não vejo, eu fiquei olhando a criança respondendo ali, a gente perde tempo porque um colega conversa. Gente, é isso que é a vida, é isso que é o interessante da escola. Às vezes, muito melhor, é tão interessante quanto a fala da professora, o exercício que eu faço, o bate-papo com o meu colega, a conversa paralela, a brincadeira, o recreio, isso tudo. E o bullying, professora? O bullying é outra coisa. Brincar, conversar, se divertir é uma coisa.
o bullying é alguma coisa É assim... porque que a gente vê muito que os filhos dele, Mas bullying do tem em Ricardo casa. sofreram, né? Ou você acha que bullying tem em casa? Tem malefícios de pai com filho, tio com filho. Olha o caso da Xuxa. Você já está falando que a família é uma coisa santificada e a escola é um inferno? Gente... Mas nós estamos falando de família. Porque uma família então, que há família bullying... pode fazer bullying. Nós estamos falando... Escola não. Nós estamos falando família de verdade, nós estamos falando de lar. E a gente está falando Agora, de escola. nós estamos falando... sexualmente nós estamos falando de escola de verdade. A decisão de não mandar o filho para a escola, ela não é simplesmente uma decisão de adotar um método que seja melhor que outro. É uma decisão que ela é um conjunto de decisões exatamente por se tratar de uma família. É decisão de dois. A grande maioria das é de uma minoria que decide o que fazer com a vida de dois. Agora, três, uma porque pergunta. é bem sucedido porque tem dinheiro para pôr particular, para levar em teatro, para levar em cinema. Mas o povo não tem condições de Isso é de um individualismo exacerbado. Você está falando que é direito tirar os seus filhos do convívio escolar e querer que eles digam se é bom ou não em pessoas que estão em formação. Mas você disse, mas você acha que daqui a pouco você vai defender que rebaixa a minoridade penal, daqui a maioridade penal, ou seja, já que o filho com 12 anos pode decidir o que quer, então com 12 anos pode ser preso. Isso é um falso dilema, Rudá, sabe por quê? Porque não existe só essas duas... Isso é perigosíssimo. Querido, não existe só essas duas alternativas. Ou a escola que socializa e uma redoma dentro da família. Muito pelo contrário, se alguma coisa pode ser chamada de redoma, essa coisa é a sala de aula, onde uma criança está ali. E não é só na educação infantil, não. Uma criança já nasce com 13 anos de reclusão dentro de uma sala de aula, para ter um benefício que é o benefício já admitido pelos órgãos oficiais. Kleber, teu discurso é exageradíssimo. O pior sistema... Teu discurso é uma pantomima. Eu nunca me considerei reclusa. Nossa, eu chorava recluso. Você deve ter sofrido demais na escola. Olha, você é exceção, Kleber. Gente, um de cada vez. Não, ele deve ter sofrido muito na escola. Eu estou com dó. Generalizou e não pode. É exceção da exceção no país. Vamos lá. A minha experiência com a escola foi muito negativa. Muito negativa. Está explicado. Sim, está explicado. Assim como a experiência de milhares de pessoas que têm não só a sua própria experiência, como a experiência dos seus filhos. É muito bonito você ouvir o discurso de vocês, não é dizendo, não é, a senhora certamente deve ter tido o privilégio de frequentar escolas, boas escolas, não é? Mas hoje, não é, já que a questão da socialização, a socialização é algo tão importante assim, mandar um filho hoje para uma escola pública, a senhora teria coragem, você teria coragem de mandar o seu filho para uma escola pública, principalmente de periferia, para aprender a socializar lá? Aliás, eu recomendaria ao Estado que, inclusive, incluísse no currículo aulas de artes marciais, defesa pessoal, pois porque de fato, lá é um ambiente a tua riquíssimo. questão é a violência mesmo, né? É um a ambiente, defesa e não é um ambiente não o riquíssimo. amor, a solidariedade, a construtiva. Fica bem evidente, né? Há poucos dias um professor, eu conheci um amigo... Se é para exagerar, nós também exageramos no argumento. Há poucos eu dias... acho que se a gente vai fazer uma discussão séria, não vamos falar isso, não. Ou seja, que agora tem que ter arte marcial. Pelo amor de Deus. Isso daí é jogar no chão o argumento. Veja, Kleber, eu acho que grande parte das críticas que você faz à escola, que não é só pública, é privada também, mas vamos ficar na pública, tem cabimento a lógica do que você está falando, mas a questão é que nós, cidadãos, para construir uma nação, temos que mudar isso. Sim. E você está querendo regredir para a vida em família. Família não constrói sociedade. Isso mostra como você não tem conteúdo sociológico para entender o que é a diferença de família, que não constrói direito, para a sociedade que constrói direito. Sociedade não é uma soma de pessoas. Sociedade, eu não conheço as pessoas, todas as pessoas que moram em Belo Horizonte, mas eu respeito as regras coletivas para relacionar com o anônimo. É isso que faz a humanidade. Isso é que faz nós sermos maiores do que indivíduos. A família é um cosmos minúsculo de defesa de relações afetivas entre poucas pessoas. Aí nasce necessidade, no máximo interesse, não nasce direito, não nasce noção de ética. Nunca vai nascer noção de ética numa família. No máximo moral. Ética só nasce na sociedade. E vou deixar aqui claro. Eu tenho também crítica, mas a minha equipe acaba de ajudar todas as escolas municipais de São Paulo a criar um índice de avaliação da qualidade da educação.
Isso é a gente se esforçar para mudar. Nós avaliamos através da saúde, equipamentos técnicos, condição de trabalho, apoio da Secretaria na área pedagógica e assim por diante. Criamos vários indicadores, fazemos pesquisa e criamos um índice. Por exemplo, de 0 a 10, o prefeito Kassab acaba de receber pela primeira vez uma pesquisa como essa, ele recebeu 3,5 em 10, ele não passaria de ano. E isso ajuda a discutir a mudança. A gente verifica onde está o erro. Isso é solidariedade para construir uma educação Gente, plena. olha aqui, nós temos que fazer intervalo, mas você começou a falar, explicar direitinho a questão da educação domiciliar. Acho que você não completou. Completou, não, Ricardo? Não completei ainda. Você não teve jeito de completar, você vai completar no terceiro bloco. Gente, choveu de participação aqui. A Ladica do bairro Santa Mônica falou assim, olha, eu não tive a oportunidade de estudar, comecei aos 60 anos e vejo que os professores hoje não têm tanta vontade de ensinar, estão sem incentivo, tem jovens que vão lá só para atrapalhar e os idosos que ficam querendo aprender não conseguem, diz a dona Aladia, sua participação. Nós vamos para o intervalo, gente, eu volto daqui a pouquinho. Tem mais participação, tá? Nossos contatos estão aí. Tchau, tchau. É o último bloco, né? Não, Informação.